Graças a paz, meus irmãos. Hoje eu quero falar de um texto com vocês que mexeu muito comigo. E eu assisti uma pregação sobre é, Tabita, né? Tabita, Dorcas. Ela foi ressuscitada por Pedro, né? O Senhor usou Pedro, né? Na sua simplicidade ali, na autoridade recebida através de Jesus Cristo para ressuscitar essa mulher. E essa passagem, o texto fala sobre o quanto que as pessoas ali rejeitaram a morte de Dorcas por ser uma mulher tão caridosa e tão, né, envolvida com a obra do Senhor, né? E eles mandaram chamar Pedro, e Pedro então foi usado pelo Senhor para ressuscitar aquela mulher, né? Era uma mulher caridosa, uma mulher que fazia a obra, uma mulher que servia, assim como Jesus diz que veio para servir, ela servia, ela cuidava dos órfãos, ela cuidava das viúvas, né? E a passagem é linda falando sobre a ressurreição, né, Tabita ou Dorcas sendo ressuscitada. Mas na verdade, o pregador, eu estava assistindo uma pregação, né, e o pregador deu um exemplo que está no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 20. E ele, no contexto, usou essa passagem. E ela fala sobre o rei Jeorão. Eu vou ler. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Jeorão assumiu o reinado de seu pai Josafá. Ele herdou como filho mais velho, né, como primogênito, ele herdou o reinado, o reino de Josafá, e então ele reinou por 8 anos. E aí o texto segue dizendo assim: e partiu para sempre, né, morreu, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. E quando o pregador citou esse texto, algo muito forte falou no meu coração. E a pergunta que veio é: como temos sido vistos? Como estamos gastando a nossa vida? Como estamos sendo vistos, melhor dizendo, né? Como estamos gastando a nossa vida? Será que deixaremos saudades quando partirmos? Será que verdadeiramente estamos servindo como Jesus nos ensinou a servir? Será que estamos derramando sobre a vida de outras pessoas? Ou apenas pregando a palavra? Não apenas pregando, mas não mudando o ambiente ao nosso redor, né? E isso falou muito comigo porque o rei Jeorão partiu sem deixar saudade. Quando a gente for, quando nós partirmos desse lugar, porque a certeza da vida é a morte, né? Nós deixaremos saudade? O que pensarão sobre nós? O que dirão sobre nós? Não, esse realmente fez valer a pena aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Porque todos nós temos um propósito, né? Pregar a palavra, sim, mas todos nós temos um propósito. Fomos colocados na cidade de Mendes, onde você estiver, por um propósito. Vidas serem alcançadas, servir, servir. Estamos fazendo a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Estamos servindo as pessoas. Dorcas servia. Era tão amada que lamentavam e não aceitavam a morte dela. Agora, o rei Jeorão, e aqui a gente vai olhar a história do rei Jeorão, ele matou todos os seus irmãos e fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Foi um péssimo rei. Levou o povo a pecar, levou o povo a se desvirtuar dos caminhos do Senhor. Mas como rei, ele era rei, era um líder. E a palavra diz que ele morreu sem deixar saudade. E nós? Deixaremos saudade? Quando partirmos, será que lamentarão a nossa morte? Será que estamos fazendo a diferença onde o Senhor tem nos colocado para fazer? Estamos servindo, assim como Jesus veio para servir? Isso ficou ecoando na minha mente, no meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que você também possa compartilhar dessa passagem, meditar sobre essa passagem. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé em Cristo Jesus, que pela graça, que pela tua morte naquela cruz nos salvou, diz que a fé sem obras é morta. Estamos mudando o nosso entorno, a nossa vizinhança, a nossa casa, os nossos familiares, aqueles que precisam, os necessitados que precisam. Estamos fazendo a diferença onde o Senhor nos colocou. E não por nós, não para nos glorificarmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês.
e que a gente possa nos avaliar, que nós possamos nos avaliar e que possamos, a partir de hoje, começar a nos movimentar para servir, para fazer a diferença, para ajudar verdadeiramente aqueles que precisam. Fica na paz, um grande abraço.